Tudo bem, Pai. Obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar agora. Efésios, capítulo 5, por favor. Efésios, capítulo 5, versículo 27. A Igreja Gloriosa. A Igreja Gloriosa tem apenas duas características: é sagrado e jovem. Isso é tudo. Esse é o fim da mensagem. É santo e é jovem. Sim. Para que ele pudesse apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem qualquer mancha, nem ruga, nem qualquer outra coisa semelhante, mas que fosse santa e completamente irrepreensível diante de Deus, em toda a sua plenitude. Amém. Agora, essa combinação de ser jovem e ser santo é uma combinação que muitos realmente questionam se é verdadeiramente possível. Então, o que eu quero fazer para responder a essa importante pergunta é pegar o meu livro. Eu não vejo. Eu vejo aqui o crescimento contínuo da igreja. É possível. Tão jovem e santo. É possível. Diga jovem e santo. É possível. Amém. Pessoas. As pessoas acham que não é possível. É possível. Amém. Salmo 109, versículo 9. Diz: Bem, com um jovem, não um homem, um jovem limpa o seu caminho. Onde purificaremos o jovem em seu caminho? Não apenas um homem, mas um jovem que está limpando o seu caminho. Ei, isso é fantástico! Todo mundo diz que é possível. Amém. Um jovem pode purificar seu caminho porque Jesus purificou seu caminho. Jesus nunca foi nem mesmo um homem de meia idade. Ele nunca chegou nem à meia idade. Ele nunca chegou à meia idade. Ele nunca viu bicho pintelli age. Sim, não, ele não tem experiência com nada parecido. Ele era apenas jovem. Jesus era apenas jovem. Ele nunca ficou velho. Sim, ele era apenas um jovem. Sim. Ah, sim. E um dia, Jesus estava pregando e se virou para as pessoas que o ouviam atentamente e perguntou: Qual de vocês me convence de algum pecado? Qual de vocês me convence de pecado? Assim, um jovem, qual de vocês, todos vocês, qual de vocês me convence de pecado? Poucos pastores perguntam. Sim. Que pergunta? Qual de vocês? Qual de vocês? Qual de vocês aqui pode dizer qualquer coisa e convencer alguém, especialmente a mim? Pode me convencer de que pequei ou que tenho algum pecado? Não é uma afirmação pequena.
Não é uma frase qualquer dita por um servo de Deus. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Sim. Agora, se um pastor dormiu com uma membro da igreja e você está pregando para todos os membros e ela também está lá presente. Você vê, não é mesmo? Você não pode facilmente citar João 8,46 e dizer: qual de vocês me convenceu do pecado? De algum pecado? Ah, sim, yes, that's right, indeed. Quem dentre vós convence do pecado? Então, Jesus Cristo, apenas como uma pessoa, você vê? Ele incorpora a glória da igreja gloriosa, que é jovem e santa, sem mácula, sem ruga e sem qualquer defeito ou imperfeição, verdadeiramente perfeita e imaculada, em toda a sua plenitude e esplendor. Santa e jovem. Essa será a sua história todos os dias da sua vida. Sim, sim. Tenho certeza de que você já está abençoado. Porque eu já sou abençoado. Amém. Ah, sim, Jesus. Não há ninguém como Jesus. A Bíblia diz: veja, foi isso que Jesus disse sobre si mesmo. Quem dentre vós me convence do pecado? E então a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. Ele sabia, ele não conheceu o pecado. Não conhecia nenhum pecado. Olha, se não conheceu o pecado, seja mentira, seja roubo, seja fornicação, seja adultério, seja bebida, ele. Ele não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado. Um jovem. O homem era verdadeiramente extraordinário e notável. Nós, de fato, temos uma imensa dificuldade e hesitação em proferir e expressar tais palavras com a devida convicção, e ainda mais em nos descrever de uma maneira tão grandiosa e impactante, como se estivéssemos a questionar quem, entre todos vós presentes, é capaz de me convencer de algum pecado ou falha que eu possa ter cometido? Ou dizer que ele não conheceu o pecado, ele não sabia, ele não sabia. Quero dizer, quando você menciona o pecado, é que ele não sabia. Ele não tinha nenhuma relação com tal pessoa. Não, ele não conhecia pecado. Como disse um pastor estava pregando. Ele disse: nunca contei isso a ninguém. Essa não conte a ninguém. Sim, isso é só entre mim e você. Ele disse nada parecido. Mas você conta para alguém que não tem. Essa é só entre eu e você. Não conte para ninguém. Jesus estava
Jesus estava bem. Jesus estava bem. Então, a igreja gloriosa, verdadeiramente resplandecente e cheia de majestade, precisa do que chamamos de espírito de santidade, um dom divino e essencial, para ser completamente santa e não ter absolutamente nenhuma mancha, nem qualquer ruga visível, nem coisa semelhante que a desfigure, mas para que ela seja perfeitamente santa e totalmente sem defeito ou imperfeição. Amém. Agora, o Espírito de Santidade, conforme descrito em Romanos capítulo 1, versículo 4, é uma manifestação poderosa e divina. A passagem bíblica declara que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade. Esta declaração é ainda mais enfatizada pela ressurreição dentre os mortos, segundo o Espírito de Santidade. Isso significa que a santidade não é apenas uma característica, mas uma força ativa e transformadora que opera na vida de Cristo e, por extensão, na vida dos crentes. Portanto, existe uma unção especial e um espírito de santidade que permeia e capacita, trazendo consigo a presença e o poder de Deus de maneira profunda e significativa. Amém. Agora, a unção no espírito de santidade não depende da sua idade, nunca dependeu da idade. Mas é o espírito de santidade que capacita alguém a ser santo. Então, quando você diz que alguém tem um espírito de luxúria, é isso que faz a pessoa ser lasciva. Pois quando você diz espírito imundo, é isso que torna a pessoa impura. Se você diz que uma pessoa tem um espírito de mentira, é isso que faz a pessoa ser mentirosa. Então, seja qual for o espírito, é isso que faz você ser aquilo que ele é. Veja, porque os espíritos não são físicos. Eles precisam de uma pessoa física para expressar essas coisas na Terra. É por isso que eles estão sempre buscando incorporar alguém ou entrar em alguém para que possam usar essa pessoa. Você entendeu? Para expressar as coisas. Então o espírito do anticristo. O espírito precisa de uma pessoa para falar e expressar coisas que são contra Cristo. E o anticristo é contra a unção. Porque Cristo significa a unção. Cristo é o. Isso significa o ungido. Então é ungido. Então o anticristo é contra a unção. Sim. Assim, um jovem pode receber o espírito de santidade dos jovens. Então é essa combinação. Muitas pessoas acham que não é possível do jeito que os sentimentos são, do jeito que as coisas são quando somos mais jovens e assim por diante. Não é possível que você realmente seja santo e jovem. Gostei da combinação. Talvez santo, mas não jovem. Você entende? Talvez jovem, mas não santo. E eu me lembro de uma vez que fui à igreja e o Eugito estava pregando. E ele disse que, quando era um pastor jovem, sempre orava para se tornar um pastor velho. Porque ele disse, quando sentava no escritório da igreja de aconselhamento e as meninas bonitas vinham, ele sentia muitos sentimentos dentro dele. Então ele queria crescer, ser um pastor velho. E esses sentimentos não estarão. Assim, os jovens também podem desfrutar do espírito de santidade. Diga ao velho mana mais próximo se você pode ter espírito de santidade.
eu também posso ter espírito de santidade. Mateus 19:16. Esta é uma sessão curta para você ficar bem alerta. Mateus, capítulo 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele alguém, disse: Bom mestre, bem fazer para herdar a vida eterna? Você está aí. E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um só, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe disse: Quais? E Jesus é quem disse: Não matarás. Não cometerás adultério. O jovem que está dando as regras: Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Você está vendo? Jesus era um jovem dizendo para ele: não faça essas coisas, não cometa adultério. Enquanto hoje, alguns jovens contam o número de mulheres casadas com quem já dormiram. Mas Jesus, sendo Jesus um jovem, tinha por volta de 30 anos, apenas 29, 30. Ele disse: não matarás nem cometerás adultério. Não roubarás. Você vê, não dirás falso testemunho. Você não conta mentiras. Versículo 20. Honra teu pai e tua mãe. Amém. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. E o jovem disse todas essas coisas. Os jovens, não um outro jovem, de um jovem para um jovem disse: todas essas coisas tenho guardado desde a minha juventude. Acima. Sim. Todas essas coisas tenho guardado desde a minha juventude. Aplicativo. Isso significa que é possível. Era isso que eu queria mostrar a vocês. Sim, era isso que eu queria mostrar a você. Que Jesus, sendo um jovem, conheceu outro igualmente jovem e me mostrou isso. Charlie, é possível que santidade e juventude se combinem em um ser humano. Então o espírito de santidade. Cada jovem aqui recebem o espírito de santidade. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Amém. Estou falando do Espírito de Santidade que está vindo sobre vocês um novo coração. Ezequiel 36, 26. Um novo coração. Também vos darei um espírito novo. Colocarei dentro de vocês e tirarei de vocês o coração de pedra de dentro da sua carne. E vos darei um coração de carne. E colocarei o meu espírito dentro de vocês. E o que vai acontecer? E farei com que andem nos meus estatutos.
O Espírito que eu coloco em vocês fará com que andem. Ele fará vocês andarem nos meus estatutos. E vocês guardarão os meus juízos e os cumprirão. Então, o Espírito de Santidade, quando entra em você, vai fazer com que você, veja, ele vai te capacitar e realmente fazer com que você implemente a vontade de Deus e a palavra de Deus, fazendo com que você ande em seus juízos e siga os seus caminhos. Esse é o Espírito de Santidade. Amém. Você está animado com isso? Incrível! Receba o Espírito de Santidade. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ah, sim, sim. Incrível. Mas somos obrigados a sempre dar graças a Deus por vocês. Quando lembramos de você, obrigado. No seu caso, agradecemos. Não dizemos obrigado. Destruidores. É aí que a verdadeira graça de xingar surge de forma completamente natural e espontânea. Somos obrigados a dar graças. Quanto a vocês, estaremos sempre agradecendo. Ninguém jamais ficará bravo ao se lembrar de você. Amém. Por quê, amados do Senhor? Porque Deus, desde o princípio, escolheu vocês para a salvação pela santificação do Espírito. Veja, o Espírito santifica, te torna santo e crente na verdade. Então o Espírito Santo, o Espírito de santidade, ele santifica. Estou te dizendo, ninguém pode ser justo ou santo sem o Espírito de santidade. Porque muitas vezes, quando as pessoas cometem pecados, elas percebem que algo me fez fazer isso. Sim, algo me fez fazer isso. Eu não sei por que eu fiz aquilo. Eu sabia que estava me destruindo. Eu não sei por que eu fiz isso. Mas a santificação e o poder do Espírito Santo, na sua capacidade de te santificar e te tornar uma pessoa verdadeiramente especial e santa, tudo isso vem do Espírito Santo. Sim, sim, você pode tentar e tentar e tentar, mas o Espírito de santidade te sustentando e ungindo, você pode ter regras. Tem pessoas que parecem muito rigorosas. Elas não gostam disso, não gostam daquilo, elas não gostam disso, elas não gostam. Aí, de repente, você vê aquilo, Charlie. A santificação do Espírito. Levante sua mão e receba o Espírito Santo. E receba a santificação do Espírito. Ele está te santificando agora. Ele está te ungindo. Agora Ele está te purificando. Agora Ele está te tornando santo. Agora, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Ah, sim. Agora,
O Espírito de Santidade, esse poder divino e sagrado, é a força que estava sobre Cristo Jesus, o Messias. Porque em Romanos capítulo 1, versículo 4, diz que ele foi ressuscitado dos mortos com poder, segundo o Espírito de Santidade. Então ele foi declarado Filho de Deus. Então, atrás de Jesus. Por trás de Jesus havia um poder que ele jamais poderia endossar durante toda a sua vida. Hipocrisia. Sim, ele nunca endossou a hipocrisia. Finge que nunca endossou o pecado. Ele nunca praticou o pecado. Então foi isso que fez dele o Filho de Deus. Mas ele foi declarado Filho de Deus por quê? O Espírito de Santidade. Era um Espírito que estava sobre ele e o tornou capaz de ser sem pecado. É por isso que a Bíblia agora diria que ele sabia. Ele não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado. Onde ele mesmo pode dizer: qual de vocês me convence de pecado? Essa é demais. Ele não conheceu o pecado e esse poder. Por que você é filho de Deus quando pode dizer me convence? Você é um filho de Deus. Então, nesse momento, você percebe que há um poder operando atrás de você, e esse é o Espírito de Santidade. Receba o Espírito de Santidade para você, em nome de Jesus. Eu amo o Espírito. Não sei se você também está se apaixonando pelo Espírito de Santidade. Quando você se apaixona pelo Espírito de Santidade, é um ESP. Sabe, quando eu conheci a minha querida esposa e me casei com ela, eu sempre me senti como se estivesse verdadeiramente seguindo os passos de Jesus. A próxima pessoa que pode dizer, com toda certeza, que nunca conheceu o pecado será uma menina ou uma irmã, e isso é uma verdade inegável. Sim, porque eles não parecem ter os sentimentos que nós temos. Eles não parecem ter os problemas que estamos tendo. Sim, eles parecem não ter pecado. Mas, com o passar dos anos e a minha contínua permanência nesta jornada da vida, através de inúmeras experiências e observações diárias, comecei a perceber e a compreender, de forma cada vez mais clara e inegável, que as meninas, em sua essência e em suas ações, são tão complexas, desafiadoras, por vezes, ruins quanto os meninos. E, em muitas situações, para minha surpresa e admiração, elas se mostram até mais astutas, resilientes, determinadas e, consequentemente, melhores que eles em diversos aspectos, superando expectativas e quebrando estereótipos que eu, ingenuamente, havia internalizado ao longo do tempo. Não sei se estou falando com as pessoas certas ou se talvez eu tenha que ir encontrar alguma escola de bispos e ensinar isso. Certo, sente-se.
Daniel capítulo 4, versículo 7. Daniel capítulo 4, versículo 7. Uau! Depois entraram os mágicos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E contei-lhes o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Versículo 8. Mas, por fim, Daniel entrou diante de mim, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. E em quem está o Espírito dos deuses santos? Em quem está o quê? O Espírito do Espírito Santo. Esses caras eram incrédulos. Não sabiam o que estavam lidando. Tem algo especial nesse cara. Ele disse, nele o Espírito dos deuses santos diante dele. Eu contei o sonho dizendo, versículo 9, Beltesazar, mestre dos magos. Por quê? E esse é o versículo 9. Porque eu sei que o Espírito dos deuses santos está em ti, e nenhum segredo te perturba. Diga-me as visões do meu sonho que tive e a interpretação delas. Foi aí que as visões da minha cabeça na cama, eu vi e eis uma árvore, uma morte, e assim por diante. Então você vê que Daniel era alguém que eles reconheceram um espírito. Eles não sabiam como chamá-lo, mas o chamavam de Espírito do Deus Santo. Espírito do Deus Santo. Amém. Uau! Quando Daniel chegou à cidade, eles lhe ofereceram comida de ídolos e outros tipos de comida. E ele disse, quando eu comer esta comida, ficarei impuro. Então eu quero continuar com uma dieta de... E rasgue a banana como o que for. Pei. Eles ficaram surpresos. E Daniel e eles eram eunucos. Sim, todos eram você. Todos eles foram castrados. E com a castração, pelo menos metade das pessoas morria por causa da castração. Porque quando cortavam os testículos, o sangramento e depois a infecção faziam muitos deles morrerem. Você entende? E é algo muito horrível. Então eles estavam nessa situação, mas mesmo assim acreditavam no Deus deles. É como se, mesmo que Deus aparentemente não os tenha salvado disso, eles ainda acreditavam em seu Deus e estavam prontos para morrer por ele. Amém. Então eles perceberam algo. E alguns de nós, sabe, você está pronto para morrer pelo que é certo? Você pode ser um agente de apuração? E eles podem te oferecer e pagar uma quantia considerável de 100 cedis para que você mude os votos, alterando o resultado de 70 para 40, impactando diretamente o processo eleitoral. Você muda para 270 a 40 para aumentar os votos. Quão mesquinho você pode ser para que as pessoas lhe deem dinheiro para lhe dizerem quem votar? Dar-lhe-ei 100 cidades, 50 cidades, tela plana, camisetas de TV de tela plana. Quão barato você está sendo? Multar. Balde F em pé. Te dou um balde. 5 quilos para votar. Para assustar ou... E cavala para quê? Votar em um candidato presidencial específico.
Você já experimentou um pouco disso antes? Bispo, de jeito nenhum. Mas como você sabe de tudo isso? Você ouviu nas notícias, as pessoas vêm para a Califórnia por causa da comida forte. É aí que muitas dessas coisas acontecem. Uau! Assustador. E de novo, cavala lírio, cavalinha. O lê. O tipo de cavala é, e de novo, 5 quilos de arroz. 5 quilos de arroz lírio. E o que mais? Uma camiseta. Camiseta de tamanho médio. Quão baratos vocês são? Quão econômico você é? Camiseta de tamanho médio. Incrível. Ao ouvir, Daniel não era assim. Nele estava o Espírito do Santo Espírito. A Bíblia diz que finalmente Daniel entrou. Daniel 4, versículo 8. Por fim, entrou Daniel, cujo nome era Belesazar, segundo o nome do meu Deus, em quem está o Espírito do Deus Santo. E diante dele contei o sonho, dizendo que você tem o Espírito dos deuses santos, que eu creio ser o Espírito de santidade em nome de Jesus Cristo, meu Salvador. Então, Gênesis capítulo 39. Estou falando do Espírito de santidade. E aconteceu, depois dessas coisas, que a esposa do seu senhor lançou os seus olhos sobre José e disse: deita-te, por favor, comigo. Mas ele recusou e disse à esposa do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há comigo na casa. Ele confiou tudo o que tem em minhas mãos. Não há ninguém maior nesta casa do que eu. Nem ele me negou coisa alguma, a não ser você, porque você é a esposa dele. Como então posso cometer esta grande maldade e pecar contra Deus? Amém. Um jovem. Ele tinha 30 anos quando se tornou primeiro-ministro. Isso significa que ele era mais jovem. E ele ficou 12 anos na prisão. Ele ficou 12 anos na prisão. Quando você calcula de trás para frente, tinha 18 anos. Sim. E aí vem uma linda esposa de alguém e depois a esposa de seu mestre. Porque quando as pessoas são elevadas, elas parecem ser mais atraentes. É por isso que as pessoas se interessam por certas coisas. Sim. Então, quando você é jovem e começa a subir no palco para adorar, cantar, pregar, você se torna mais atraente. Sim. Então José se interessou. Ela viu essa mulher e ela veio até ele. Não sei se vou conseguir encontrar a tempo, mas eu teria lido para vocês de outro livro e... você sabe. E você sabe que disseram que ela era. Potifar, na verdade, era um eunuco do faraó. Sim, eu li isso para você. Ah, diz aqui,
por gentileza. E eles agiram traiçoeiramente com ele e tramaram um plano para matá-lo. Mas, mudando de ideia, eles o venderam para mercadores ismaelitas e o levaram para o Egito. E eles o venderam para Potifar, o eunuco do faraó, chefe dos cozinheiros, sacerdote da cidade de Eliú. Sim. E os filhos de Jacó mataram um cabrito e mergulharam a túnica de José no sangue e a enviaram para Jacó, seu pai, pois o haviam trazido à noite. E ele ficou febril a lamentar a morte. E ele disse que uma fera maligna devorou José e seus filhos para o consolar, mas ele recusou o consolo. Amém. Agora, algo poderia ter dito a José que Charlie, o marido da mulher, é um eunuco. Então, ele não está desempenhando o papel. Sim. Adúlteros geralmente falam sobre o marido da vítima. Eles têm que falar algo sobre o marido, ele não é isso ou aquilo, ele é assim, ele é assado. Não liga para ele, ele é assim, ele é isso não está funcionando. E esse era um eunuco da casa do faraó. Sim. Então, Charlie, quando ela viu José, um rapaz jovem, bonito e bastante atraente, ela simplesmente se sacudiu daquele jeito, de forma notável, na frente de José, com uma atitude marcante. Quando José viu, tinha 18 anos. 18 anos. Ela virou e sacudiu-o. Bem na B. O negócio foi assim e voltou. O que? Veja, eu acredito que foi o Espírito de Santidade a resposta. Não é a resposta de um jovem comum. Não é a resposta de um jovem comum. Por isso, a partir de hoje, você nunca mais será um jovem comum. Você é um jovem ungido com o Espírito de Santidade. Amém. Espírito de Santidade. É possível. Sim, é possível. Todo mundo aqui que é jovem, eu quero que você saiba que é possível. Porque estou mostrando a vocês pessoas na Bíblia que tinham o Espírito de Santidade. E eles eram jovens, muito jovens. 18. Ele tinha 12 anos. Ele estava há 10 anos na prisão quando o guerreiro e o padeiro tiveram seus sonhos. Sim, foram 10 anos. Então, quando eles saíram, eu estava lendo outro livro, e ele disse que, porque José não confiou no Senhor, mas sim no copeiro para livrá-lo, o Senhor fez com que ele ficasse lá por mais 2 anos. Então, acabou ficando 12 anos. Sim, ficou 12 anos. Sim. Ele ficou lá por 12 anos. A idade dele ao reinar era 30 anos. Sim. E ele permaneceu lá. E você vê que os julgamentos que vieram sobre José não eram normais. Porque se ele realmente a estivesse estuprando, como ela o acusou e foi acreditado, ele o teria matado. Você vê, isso teria sido dele. Mas ele não o fez. Eles sabiam que algo estava acontecendo. Oh, sim. Oh, sim, eles matam pessoas, eles castram as pessoas. Não é algo em que perdemos tempo. Sim, mas de alguma forma,
Milagrosamente, ele ficou definhando na prisão por anos. O espírito de santidade. Se ele não tivesse o espírito de santidade, teria permanecido na casa de Potifar como um enganador. Teria voltado para casa à noite. Olá, boa noite, Saíde. Dormindo melhor cama. Você estava na cama, rastejando e rolando, alguns agredindo. Agora, quando Potifar sai, boa noite, Senhor. Bom, então anos teriam se passado. Ele teria sido uma pessoa traiçoeira e perversa. Tem algumas pessoas aqui. Você teve prazer em dormir com as esposas das pessoas. Seu dia de julgamento está chegando. Sim, seu dia de julgamento está chegando. Assim, sem o espírito de santidade, você estará tendo prazer. Tudo que o homem semear, ele colherá. Você teve prazer em fazer isso. Seu dia de julgamento certamente está chegando. Ore muito e ore com intensidade. Ore com intensidade e rapidez. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas diante daquele com quem temos que tratar. Ore pelo Espírito de santidade. Sua santidade, nunca mais ouvimos falar de José. Se ele não tivesse o Espírito de santidade, isto teria preservado para seu ministério. Não teríamos ouvido falar de José. Quando Rubem foi para a cama do pai para dormir com a esposa do pai, a esposa pode facilmente ser a esposa do pai. E então o filho, quando ele foi dormir com a esposa do pai, o pai proferiu uma palavra. É semelhante à maldição de Cã. Pode ser um servo de servo. Ele disse, você não se destacará. Meu primogênito e minha força, o começo da minha força é instável e você não prevalecerá por causa daquela coisa. Sim, você foi ao lugar especial do seu pai. Sim, você não tinha barreiras nem limites. Sim. Sabe, quando você lê o Código de Santidade, que podemos analisar, você vê que ele diz que você não deve dormir com sua mãe, a irmã de sua mãe, sua filha, a amiga de sua filha, sua prima. Quero dizer, tantos limites. E quando você quebra esses limites, você está abrindo portas, mas que Deus nos deu o espírito de santidade para superar todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Sim. Amém. Agora, o espírito de santidade finalmente é o espírito por trás de pessoas muito ungidas. Amém. Esse é o espírito por trás de pessoas muito ungidas. No Salmo 45, versículo 7, a Bíblia Sagrada diz claramente: tu amas a justiça com todo o seu ser e abomina completamente a iniquidade, demonstrando um caráter divino de retidão e pureza.
Tu amas a justiça e odeias a maldade. Portanto, por isso, você vê que Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria e júbilo e regozijo e exultação, verdadeiramente grandemente mais do que todos os seus estimados companheiros. Então, a unção está realmente ligada a uma vida santa. Muito ligada a uma vida santa. Sim. Eu conheço pessoas que, quando pregam, poderoso. No domingo, elas estão na igreja pregando. Na segunda-feira, estão fazendo outras coisas. Então, a pergunta é, por que parece que Deus está usando algumas pessoas que são mais? Você está comigo? Tempo, sim. Agora veja, o que você precisa saber é uma coisa. A Bíblia diz que o dom de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis. Nunca haverá mudança quando se trata do domingo. Por exemplo, se alguém te dá um carro de presente e você não é uma boa pessoa, esse presente ainda está com você. Você pode continuar usando o presente de alguém, mesmo que você esteja distante e a pessoa não esteja feliz com você. O presente continua com você. Sim, sim. Eu conheço algumas pessoas assim. Elas estão com o carro de alguém e as pessoas não estão felizes com essa pessoa. Você entende o que eu estou dizendo? Mas a pessoa ainda está usando o carro, andando por aí feliz da vida. Sim, mas é uma questão de tempo. Sim. Então, existem pessoas que têm dons. E é uma das coisas confusas ver alguém, de certa forma, usando um dom que você até se pergunta se foi um erro dar para aquela pessoa. Sim, sim. Você sabe, uma vez eu dei um presente para alguém e depois ele começou a me insultar. Alguém viu usando o presente e se ofendeu. Disseram, como essa pessoa pode usar o presente? E é isso que acontece com a obra de Deus. Às vezes vemos pessoas usando o dom de cura, o dom de pregar, o dom de ensinar, e ficamos ofendidos por ser aquela pessoa usando esse domingo. Então, como o dom foi dado para a pessoa? Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Não há mudança para o domingo. Não há mudança. Sim, mas em relação a você e Deus, há uma mudança. Sim, mas o dom foi dado a você. Não há mudança. Sim. E o relacionamento pode ser diferente, pode até acabar. Isso faz você sentir que Deus é um tolo. Deus faz muitas coisas que fazem parecer que ele é um tolo. Como se ele não enxergasse, mas ele vê. Ele vê muitas coisas. Então, ser santo é muito importante. Agora, a Bíblia diz que sem santidade você não pode ver a Deus. Sim, sem santidade você não pode ver a Deus. Você nunca tem realmente a presença de Deus até que tenha santidade. Sim, está escrito, siga a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você pode estar usando isso. Eu conheço alguém que está usando um dom que demos para a pessoa, mas eu não vejo a pessoa e não sei quando vou ver essa pessoa. Eu não vejo a pessoa. Eu não quero que eu veja a pessoa. Sim, mas ele está usando o domingo. Sim. Livremente. Sim. Não é incrível? Mas essas coisas acontecem o tempo todo em nossas vidas. Quando isso acontece em relação a Deus, a gente não entende. Agora,
A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo e, por essa pessoa, a morte. A morte passou para todo o mundo. Romanos capítulo 5. A morte passou para todo o mundo, para todos os homens. Então, quando o pecado entra, a morte sempre vem junto. O que acontece é que, ao quebrar o código de santidade e viver uma vida injusta, você está chamando a morte, mesmo sendo uma pessoa dotada, e essa morte é tão abrangente que não termina só com você, ela continua na sua família. Sim. Olha, tenho certeza de que na sua vida você já viu coisas acontecendo com algumas pessoas. E você se pergunta, o que esse homem fez? Sim, é estranho. O que essa pessoa fez? Sério, eu vi uma jovem que veio até mim e disse que disseram que ela estava com câncer no olho e que teriam que remover o olho dela. Uma jovem virgem. Eu mesmo pensei, por quê? O que é isso? Vi outra pessoa que acabou de se casar. Disseram que ela estava com câncer no ouvido. Sim, estranho. Muito estranho. Só 2 dias atrás, ouvi falar de um cara que acabou de conseguir o passaporte americano e estava vindo para a Gana. Embarcaram no voo direto, meio do ar. Começaram a anunciar, tem algum médico a bordo? Tem algum médico a bordo? Tem algum médico a bordo? Alguém que conhecíamos foi. Essa pessoa jovem morreu a bordo. Tipo, nem conseguiu chegar em casa. E você vê, você se pergunta, quando ouve essas coisas, você diz por quê? O que é que você vê? E muitas vezes esse também é um mistério de que parece que Deus não cronometrou o julgamento para a vida. Quando você faz isso, você paga. Quando você faz isso e paga, 40% dos medicamentos vão parar na América. Eles não sabem quem fez isso. No mundo onde eles têm vídeos, eles não conseguem ver quem matou quem. 40%. Você pode ver alguém usando um dom porque esse cara, a igreja dele está crescendo. Esse cara está fazendo isso. Ele é um profeta. Ele está gritando tantas coisas, mas veja o que ele está fazendo. E então esses são diferentes. Os dons são diferentes. A santidade é diferente. A santidade com você ver Deus e com o pecado e seu resultado final. Sabe, um dia Deus me mostrou, disse que uma pessoa estava morrendo e ela morreu. Ele falou comigo, eu não contei isso. Ele me mostrou isso. Você vê como essa pessoa morreu. É assim que aqueles que cometem um pecado específico morrem. É algo que eu só guardei no meu coração. Sim. Então não é uma questão de, esse cara, quero dizer, certo, deixe-me fazer uma pergunta particular. Não grite, não faça nada, apenas levante a mão. Quantos conhecem alguém que fez alguma coisa de isto? Não você. A pessoa tem. Eu te disse, não grite, por favor. Eu. Quantos conhecem alguém que fez ruim, como pecados, e nada aconteceu, se movendo? Não estou falando de você, além dos seus. Você conhece alguém, ele andando por aí livremente, prosperando. Algumas pessoas felizes com a pessoa. As coisas estão dando certo. Sim. Quantos conhecem alguém assim? Sim. Sim, muitos. Sim. É uma pergunta interessante. Mas veja,
Você precisa entender que eles estão em compartimentos diferentes. São compartimentos diferentes. Esta tem a ver com a santidade, sem a qual você não vê, e também tem a ver com o pecado e a morte. Essa é uma linha. Depois temos a linha de presentes. Sim, então há presentes. Há presentes. É assim que as pessoas conseguem pregar e pecar no dia seguinte. E você pensará que Deus é um tolo. Então Deus é um tolo. Muitos anos atrás, conheci uma mulher que foi assassinada. Mas eu era criança quando ela foi assassinada. Mas minha mãe a conhecia. Minha mãe a conhecia há anos. Minha mãe a conhecia há muitos e muitos anos. Mas eu era criança quando ela foi assassinada. E ela não foi assassinada de uma forma comum. Ela não foi assassinada de uma forma comum. Agora, minha mãe me disse um dia, baixinho, ela disse, do jeito que essa senhora tomou o marido de alguém e destruiu o lar de alguém, é algo que ela nunca esquece. Foi só isso que minha mãe disse. Ela não esquece. Como eu saberia? Porque eu era. Ela só fez esse comentário. Minha mãe não era espiritual. Ela citou Gálatas 6 e pouco. Não. Ela nem estava dizendo todas essas coisas. Ela só lembra de como ela tomou a casa, o marido e tudo de outra pessoa. Mais tarde ela digna, movendo-se graciosamente com o marido. Foi o que ela. Lembro-me de como ela o pegou como um fumante, mas entrou no meu ouvido. Não sei exatamente qual era o ponto principal, mas você vê coisas que fazemos. Parece que não está tudo certo. Você pode viver até lá, ser o homem mais velho. Lembro-me muito claramente de assistir a um certo e realmente interessante documentário. Era sobre um senhor de idade que foi encontrado e um homem ucraniano. E esse homem ucraniano, alguns judeus disseram que ele era guarda no campo onde estavam matando judeus. Eles costumavam matá-los como sardinhas. E o homem estava lá, em um lugar chamado Treblinka. Prenderam o homem em Ohio. Governo disse sim. Trouxeram identidade, foto. Trouxeram fotos dele com muitos detalhes do época. Eles vieram para a América e o governo americano extraditou um homem para Israel. E ele foi a julgamento. O nome do homem era Ivan, o terrível. Ivan, o terrível. Sim, pelas pessoas que ele matou e torturou e pelo que ele fez. Então, quando ele chegou e o trouxeram para o tribunal, você está ouvindo? Todos os israelenses vieram ao tribunal. Recentemente, eles vieram ao tribunal. E então as pessoas vieram. Esse é o homem. Mostraram a foto, a carteira de identidade e a foto atual. Você sabe o que o homem disse quando o colocaram lá? Quando o colocaram, ele disse que não sou eu. Sim. Ele confundiu a identidade. Sim, não sou eu. Sim. As pessoas dizem que vocês vieram, elas estavam chorando. Vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. O Masti disse que estava dizendo que não sou eu. Eu nunca estive lá, não sei, nunca fui. Durante anos eles foram ao tribunal. No final ele foi libertado. Sim, ele foi libertado. Ele andou livre.
Sim. Sim. Com todos os... Você diz que sou eu. Eu digo que não sou eu. E o comentarista, um comentarista que estava comentando, ele disse que o homem era muito inteligente porque escolheu a melhor defesa. A melhor defesa era, não sou eu. Sim, ele escolheu a melhor defesa. Então ele foi liberado de volta para a América. Então é isso que estou dizendo, que parece que Deus não conhece a deusa. Quando ele voltou para a América, pessoas da Alemanha disseram, não, esse cara é fulano de tal. Prenderam ele e o levaram para a Alemanha. Quando o levaram ao tribunal, ele não consegue ficar de pé. Estava deitado e o carregaram até ao tribunal. Ele nunca abriu os olhos. Ele nunca abriu os olhos. Ele nunca disse, você está sendo acusado de seja lá o que for. Não sou eu. Ele comemorou seu aniversário de 90 anos. 90 anos, sim. Enquanto isso, você vê um jovem morrendo. 40, 30 e poucos, 20 e poucos. Eles não conseguem viver. Ele comemorou em 1991, 92, 93 e morreu. Não terminaram o caso. Disseram que ele não era culpado, o caso nunca foi concluído. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Escapou bem. Sim. Não pense que escapando de Deus. Com o passar dos anos, você vê coisas misteriosas e se pergunta o que está acontecendo. Deus é justo. Deus é justo. E às vezes não há como julgar a pessoa enquanto ela está viva. O julgamento é reservado às crianças. Às vezes você vê crianças inocentes indo à união das Escrituras. O que essa criança fez para merecer isso? Incrível. Então eu acredito que Deus está liberando. Não brinque com a santidade. Aqueles de nós que sentem que eu fiz isso da última vez, não fizeram nada. Quero dizer, quando você diz que nada aconteceu, pergunte ao seu vizinho se quando você fez isso, nada aconteceu, se algo aconteceu ou se nada aconteceu. Uau!